O mundo é formado por reinos, povos e nações, cada um com suas singularidades. Até dentro de um mesmo país, existem grandes diferenças em relação a costumes e tradições, dependendo da região onde se vive. São justamente essas particularidades que ajudam a identificar rapidamente nosso local de origem, nossas raízes, no que cremos e quem somos. A maneira de pensar e falar, práticas alimentares, vestimentas, crenças religiosas, valores e todos os aspectos da expressão de uma pessoa denunciam sua identidade. Mesmo considerando as distinções de personalidade, temperamento, preferências e hábitos próprios de cada indivíduo, ainda assim, é possível separar o brasileiro do americano ou o japonês do etíope, por exemplo, o católico do protestante, o judeu do muçulmano. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele prometeu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Ele já tinha um propósito: constituir um povo para si. Esse propósito começou com uma pessoa, que virou uma família e se tornou milhares de homens, mulheres e crianças. Um povo começava a se formar dos filhos de Israel. E antes que os israelitas tomassem posse da terra que Deus prometeu dar a seus antepassados, era hora de ensinar a eles suas leis, códigos e condutas para que eles fossem uma nação separada de todos os outros povos. Uma nação santa. Um reino de sacerdotes e propriedade exclusiva de Deus. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o episódio de Levítico, Santo ou Profano. Santidade é o tema principal de Levítico. Diferentes formas desse termo aparecem quase 100 vezes nesse livro da Bíblia. O povo de Deus foi chamado para ser santo como Ele é santo. Santo no sentido de separado do que é a norma comum, ou seja, viver de acordo com os preceitos de Deus e não conforme sua própria vontade ou a maneira das outras pessoas. Por esse motivo, depois de livrar seu povo da escravidão do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi se revelar a ele e lhe ensinar os seus estatutos. Se você ainda não ouviu a história da libertação dos filhos de Israel e de como eles receberam os 10 mandamentos, volte nos episódios anteriores de Êxodo e confira. Segundo a tradição judaico-cristã, o livro de Levítico foi escrito por Moisés, durante o período em que ele esteve com o povo no deserto. Em hebraico, o nome do livro é Vaikra, que significa "e chamou", pois essas foram as primeiras palavras escritas. Todos os 5 livros da Torá foram nomeados dessa forma. Já o nome Levítico, em português, vem do grego Leviticon, uma referência aos descendentes de Levi, que foram escolhidos por Deus como sacerdotes. Acompanhe agora as principais leis de Deus para seu povo, visando não somente sua proteção, mas a garantia de um relacionamento com Ele. E conheça o manual que ensina aos filhos de Israel um estilo de vida de adoração, que os diferencia de todos os povos da terra. Como vimos no 8º e último episódio de Êxodo, Deus deu a Moisés a planta de um santuário onde ele iria habitar no meio do povo. O tabernáculo foi construído por artesãos, assim como todos os móveis e utensílios. Também foram confeccionadas as cortinas e as vestes dos sacerdotes.
Os inúmeros detalhes dados por Deus para cada item envolvendo o tabernáculo têm sido objeto de estudo de rabinos, estudantes da Torá e acadêmicos ao longo dos tempos. Para os cristãos, no entanto, cada elemento aponta para o Messias. Desde o Jardim do Éden, Deus tinha o desejo de se relacionar com o homem, mas esse relacionamento foi interrompido por causa do pecado de Adão. Agora, através do tabernáculo, essa comunhão poderia ser resgatada. O tabernáculo era formado por 3 partes. A primeira era o pátio externo, também chamado de átrio. Esse local era permitido somente para os israelitas. Os estrangeiros que estavam no meio do povo não podiam entrar. Ali havia um altar de sacrifícios onde o sangue derramado de um animal inocente substituiria o do pecador. Essa foi a forma usada por Deus para a remoção do pecado do homem. Para os cristãos, esse ritual remete ao sangue de Jesus derramado como sacrifício perfeito e definitivo para perdão dos pecados de toda a humanidade. No átrio, havia também uma pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés depois dos sacrifícios. Os cristãos fazem uma analogia desse ato com Jesus, a fonte de água viva que purifica os pecados pelo seu sangue. A segunda parte do tabernáculo era o lugar santo, cuja entrada era permitida somente aos sacerdotes. No local, havia a mesa da proposição, feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Sobre ela, tinha sempre 12 pães, um para cada tribo de Israel. Havia também o candelabro, uma peça única de ouro maciço. Suas 7 lâmpadas ficavam acesas 24 horas, alimentadas com azeite. Para os cristãos, o candelabro representa Jesus como a luz do mundo. Ali se encontrava também o altar do incenso, que queimava continuamente, simbolizando as orações dos justos que chegam até Deus. Existia ainda um véu que separava o lugar santo e a terceira parte do tabernáculo, o Santo dos Santos ou Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, feita de ouro puro. Era na arca que estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar uma vez por ano para a expiação de seus pecados e dos pecados de todo o povo. Segundo os cristãos, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo representava a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Ao morrer na cruz, Jesus abriu caminho para que todos que nele crescem, através de seu sacrifício, tivessem livre acesso a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Não há mais separação. Existe uma infinidade de outros elementos no tabernáculo, cada um com um significado. Em 2017, arqueólogos encontraram, no leito rochoso do lado norte de Israel, evidências e pistas que dão indícios do local exato onde o tabernáculo foi construído há cerca de 3.400 anos. O tabernáculo, até hoje, pode ser entendido como uma parceria entre Criador e criatura. De um lado, Deus deu o projeto, chamou e capacitou aqueles que iriam fazer a obra. De outro, homens e mulheres ofertaram os recursos que tinham e trabalharam com empenho para dar vida ao projeto de Deus. Depois de cerca de 1 ano de muita dedicação, o tabernáculo, que também era chamado Tenda da Congregação, finalmente ficou pronto. Todo o povo se reuniu diante dele. Moisés, então, consagrou cada parte do santuário a Deus e derramou azeite sobre a cabeça de Arão, que foi ungido como sumo sacerdote. Arão estava vestido com uma túnica e sobre ela tinha uma estola sacerdotal com 12 pedras preciosas, uma para cada tribo de Israel.
Na cabeça, ele usava um chapéu alto feito de linho fino chamado mitra, e em sua testa havia uma lâmina de ouro com a seguinte frase gravada: Santidade ao Senhor. Como ouvimos no último episódio de Êxodo, os descendentes de Levi foram os únicos que não se corromperam na adoração do bezerro de ouro e por isso foram escolhidos por Deus para servi-lo como sacerdotes. Por terem permanecido fiéis, receberam o privilégio de cuidar de tudo que envolvia a adoração a Deus. Os levitas, filhos de Arão, tinham deveres sagrados no tabernáculo. Nadab e Abiú, 2 de seus 4 filhos, no entanto, infringiram as leis ao exercerem suas funções e sofreram consequências devastadoras. Uma das obrigações dos 2 irmãos era acender o incenso no lugar santo. Para isso, o fogo de seus incensários deveria ser tirado do altar que ficava no pátio externo do tabernáculo. Ele era consagrado e permanecia constantemente aceso. Ao invés disso, eles acenderam seus incensários usando fogo de uma fogueira qualquer de fora do santuário. Eles levaram fogo estranho para dentro da casa de Deus, o que era proibido. Na mesma hora, um fogo foi enviado da parte de Deus e os consumiu. Nadab e Abiú não souberam discernir o santo do profano. Provavelmente estavam alcoolizados, pois logo em seguida à morte deles, foi estabelecida uma ordem para que os levitas e sacerdotes se abstivessem de bebidas alcoólicas. Imagine a dor de Arão ao perder os filhos mais velhos. Não deve ter sido fácil. Ele, porém, não chorou nem lamentou a morte dos rapazes em respeito à decisão de Deus. As leis e mandamentos de Deus podem parecer extremamente radicais para o nosso olhar ocidental dos dias de hoje. É preciso avaliar, no entanto, que nos tempos bíblicos não havia sistema prisional e as pessoas viviam de forma muito vulnerável. No deserto, os recursos eram escassos e a população dependia da coesão e da segurança mútua para sobreviver. Tolerar qualquer ação contrária à ordem estabelecida representava um risco grave para toda a comunidade. Por isso, as leis previam punições rigorosas para desencorajar transgressões, preservar a estabilidade social e manter a ordem em um ambiente hostil e desafiador. Havia leis para todos os aspectos da vida pessoal, familiar e de todo o povo. As leis de santidade estabeleciam regras de pureza relacionadas a animais, alimentos, doenças, partos, além de muitas outras situações. Existiam também as mais diversas leis para punir todo tipo de crime, da menor infração à mais grave. Isso sem falar nas leis que regulamentavam o comportamento humano e a conduta moral. Casamento, criação de filhos, blasfêmias, comércio, propriedade, votos, ofertas e dízimos. Absolutamente tudo estava previsto. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa testemunhou alguém roubando e não a denunciou. A vítima do roubo ficou sabendo e foi tirar satisfação dizendo: Você viu que tinham levado minha ovelha e não falou nada. Por que não me contou? Desculpa, mas eu não quero confusão pro meu lado. E depois, isso não é problema meu. Segundo as leis de Moisés, o problema era da testemunha, sim. Por não ter denunciado o infrator, ela também levaria a culpa pelo erro. Vamos imaginar agora outro exemplo. Uma mulher tinha uma família grande e estava muito sobrecarregada. Ela então contratou alguém para auxiliar com os afazeres domésticos. Satisfeita com a ajudante, ela disse: Obrigada por deixar o almoço pronto e me ajudar com as crianças.
De nada. Sempre que precisar é só chamar. Será que eu posso te pagar amanhã? Não, ela não poderia. Se alguém contratasse uma pessoa para executar um serviço, o pagamento deveria ser feito no mesmo dia. Deixar fiado, nem pensar. Notem que situações como essas continuam muito atuais até hoje. Algo de grande importância era agir com justiça. Não se permitia favorecer o pobre só porque era pobre, nem honrar o rico para se obter benefícios. Deus também ensinou na sua lei o perdão e a gravidade de falar mal do outro. Sobre isso, ele disse: Não seja mexeriqueiro. Não se coloque contra a vida do seu irmão. Eu sou o Senhor. A fofoca pode acabar com a reputação de uma pessoa e causar danos irreversíveis. Por isso, Deus a condenou. Da mesma forma, espalhar mexericos e ouvir alguém falando mal de outra pessoa sem fazer nada também era inadmissível. O falar mal era o mesmo que odiar, como Deus explicou. Não odeie o teu irmão no teu coração. Não deixe de repreender o teu próximo, para que você não caia em pecado por causa dele. E sobre querer se vingar, Deus deixou o seguinte alerta: Não se vingue, nem guarde rancor contra o teu irmão, mas ame o próximo como a ti mesmo. Havia também orientações para se tratar bem o estrangeiro e nunca oprimi-lo, como a que vemos a seguir. Ame o peregrino como se fosse alguém do seu povo, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O adultério era proibido e considerado um crime com punição de morte tanto para o homem como para a mulher. A traição não era tolerada, pois destruía as pessoas envolvidas e as famílias, sendo que alguns jamais conseguiam se recuperar. A lei também falava sobre sacrifícios de crianças e divindades pagãs, como o deus Moloque, algo que era comum em alguns povos naquela época. Esse ato era abominável para Deus, que mandava apedrejar quem se envolvesse com essas práticas. Independente do rigor na aplicação de suas leis, Deus era descrito no livro como justo, compassivo e misericordioso. Ao contrário das leis de muitos outros povos antigos, como o Código de Hammurabi, da Babilônia, as leis da Assíria ou do Egito, que incluíam desde tortura, mutilações e execução, a lei mosaica previa também mecanismos para a restauração e o perdão. Além disso, Deus tinha leis que protegiam os mais vulneráveis, como os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros, e se preocupava com o bem-estar de todo o povo. Havia inúmeros outros estatutos que definiam a maneira pela qual os filhos de Israel deveriam viver, se vestir, comer e festejar. Todas as 613 leis eram o desdobramento dos 10 principais mandamentos que Deus descreveu nas tábuas da aliança. E se resumiam, na verdade, em apenas 2, como Jesus ensinaria anos mais tarde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Levítico é considerado um dos pilares da Torá e a base para a religião judaica. As leis e os costumes de Levítico vêm sendo praticados por judeus do mundo inteiro há milhares de gerações até os dias atuais. Foram essas leis que ajudaram a criar a identidade dos filhos de Israel e, posteriormente, a preservariam mesmo durante séculos de dispersão e perseguição. Para os cristãos, entender Levítico é fundamental para a compreensão de muitas das falas de Jesus em relação às leis e à sua essência.
Os princípios de santidade e justiça presentes neste livro norteiam a ética cristã até hoje e revelam o modelo de uma vida de adoração que alcança seu total significado na pessoa, na obra e na cruz de Cristo. Continue ouvindo a seguir o próximo livro do Pentateuco, Números, e acompanhe a emocionante história dos filhos de Israel, que começam finalmente a se organizar em tribos para conquistar a terra prometida.